muito boas as duas falas e muitas perguntas foram chegando aqui. Vou tentar ver o que eu consigo. Eu fiquei com essa imagem do barco da Lourdes, achei muito bacana, né? A ideia do oceano, todos no oceano, mas com barcos diferentes, e fiquei tentando pensar aqui nas perguntas, pensando nessa metáfora dos barcos, né? Porque foram aparecendo várias ideias aqui. Tem algumas que eu acho que são muito específicas, uma preocupação em relação à questão da alfabetização das crianças, em relação à aprendizagem de matemática, que talvez sejam questões mais específicas, que eu não sei se estaria na alçada de vocês, mas, enfim, de todo jeito é bom saber que elas apareceram. Vejo uma preocupação muito grande, Lourdes, e acho que quando você fala isso, é o que está aparecendo aqui, né, desses professores. Nós não queremos deixar ninguém para trás, né? Como é que a gente faz? E aí entra essa questão dos alunos da zona rural que não têm acesso à tecnologia, né? Que de fato estão chegando para eles atividades escritas, e isso tem uma morosidade de como chega e de como faz, então as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Assim, essa garra de a gente não quer deixar os nossos alunos para trás, né? O que a gente pode pensar? E aí que eu acho que a gente poderia pensar aqui, né, nessa metáfora dos barcos, né, de como é que a gente está vendo soluções, dar alguns exemplos mais de professores que estão conseguindo fazer algumas soluções criativas. Então, ou Lourdes ou Ana, quem quiser comentar, vai ajudar a gente a pensar um pouco aqui em algumas questões que estão chegando, até para trazer reflexão, né? Acho que a Lourdes falou isso de não seguir guru pedagógico, e a nossa ideia não é ficar dando receita aqui, né? E eu acho bem colocada essa ideia do como também, né? Não é o como, mas assim, é um espaço de reflexão. E às vezes essa troca de boas práticas, né? De boas ou de interessantes, né? De como é que esses barquinhos estão se formando aí, né? Podem ajudar a gente a refletir nessas questões que eu acho que estão surgindo aqui. Eu tenho um exemplo disso. Eu acho que essa questão que você levantou, né, como eu sei que quem está fazendo essa pergunta está na linha de frente, e eu não estou. Então, a aflição de quem está na linha de frente é muito maior. Eu nem consigo dimensionar. Quando eu converso, eu sei o tamanho da encrenca, porque eu acho que quem é professor é muito comprometido com a profissão. Mas tem uma coisa que no Brasil que a gente não faz, e que a gente está com muito atraso de não fazer, e que a gente deveria fazer, é mostrar para a sociedade que a questão da educação não diz respeito só à escola. Os alunos que estão sendo contactados ou não contactados, os que nós temos dificuldade, eu acho que nós temos uma grande oportunidade nesse momento de abrir essa discussão na comunidade da gente. Defender a escola, defender que sem educação é a barbárie. E tem um exemplo muito concreto: os países que melhor estão se saindo na pandemia, como Nova Zelândia, Austrália, Dinamarca, Finlândia, Singapura, Alemanha, são países que têm alta escolaridade e baixa desigualdade. Os países que estão dando vergonha, no caso do Brasil, são os países que têm baixa escolaridade e alta desigualdade. Porque no Brasil, educação é vista como um problema da escola. Não é. Educação é uma questão de toda a sociedade, e eu acho que a solução é abrir um debate na comunidade para mostrar que é problema e é compromisso de todos os cidadãos fazer com que todos os alunos sigam aprendendo. Como? Com uma mobilização comunitária, todos, a igreja, os políticos, o comércio, as famílias, todo mundo isso tem que ser alguma coisa que a gente tem que contaminar todo mundo, porque ninguém pode ficar para trás. E em função dessa concepção, que é uma discussão que a gente tem do movimento das cidades educadoras pelo mundo, que tem essa perspectiva, quer dizer, como a sociedade
se organiza para que nenhuma criança e nenhum jovem, ou até um adulto que está na EJA, não desista de estudar? Por exemplo, duas cidades me impressionaram muito pela rapidez com que elas fizeram, municipais, muito rápidas, foi Joinville, em Santa Catarina, e Capuí, no Ceará. Joinville é um município poderoso, né, com muita indústria, e Capuí é uma cidade litorânea no Ceará. E o prefeito de Capuí jogou essa discussão na comunidade. Como a comunidade podia fazer, e eles rapidamente, assim como Joinville, que foi na mesma época que eles usaram rádio. E são poucas as cidades no Brasil que estão usando rádio. O rádio é de uma potência absurda. Ou até todo lugar, até com bateria, né? Com poder chegar pelo rádio alguma coisa, comprometer outras pessoas para que cheguem à lição. Agora, veja só, uma parte. Não é o fato de chegar um material na mão do aluno que significa que ele vai aprender. Porque eu posso botar o material que não ajuda o aluno a aprender. O que a gente tem que entender é que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo que a gente não aprende só na escola. É um tempo que a gente está aprendendo muito em casa. Então, ao invés da gente se preocupar com aqueles conteúdos curriculares lá do livro didático, relaciona o mundo que ele está vivendo nesse momento para aprender com isso que ele está vivendo. Porque nós, gente, não vamos na escola para saber matemática, português, história, geografia, essas disciplinas, porque o mundo é transdisciplinar. A gente vai para a escola para entender o passado, que a gente não viveu, para conhecer, para entender o presente e para transformar e construir um futuro. Então, não são conteúdos curriculares relevantes, são os conteúdos da vida, é como eu relaciono o currículo com a vida. Na casa do menino, ao invés da gente oferecer conteúdos, vamos fazer boas perguntas, vamos fazer boas indagações, vamos desenvolver projetos que eles possam olhar, observar a natureza, descobrir pela rotina da casa formas de viver. Esses dois municípios que eu tenho acompanhado, e Jundiaí, em São Paulo, que tem uma televisão municipal e que disponibilizou rapidamente, comprou conteúdos, fez parcerias, né? O próprio Amazonas, né? O Amazonas é a maior rede de ensino à distância do Brasil, e disponibilizou muito conteúdo para o Brasil. Isso também demonstra articular. Às vezes a gente não forma rede, às vezes um tem aqui, o outro tem aqui, não junta para trocar, né? E a gente tem que ver como a vacina está sendo. São vários laboratórios, várias pessoas no mundo que se juntam, né? Então a gente tem que se juntar e encontrar saída, né? Eu acho que tem muitas. Ô Lourdes, e você falando, eu lembrei, muita gente até estava comentando antes de começar a live sobre o Tonucci, né? Quando ele fala das aprendizagens que essas crianças estão tendo em casa, que não são aprendizagens escolares, mas que podem ser aproveitadas e que com certeza vão trazer esse outro contexto, né? Então, que a gente tem que olhar para isso. Acho que enquanto a gente, professor também, acho que quando você fala de boas perguntas, eu acho que esse professor também tem que estar atento quando esse aluno voltar para a escola, ou quando ele está, sei de escolas que os professores estão fazendo visitas às famílias, né? Tentar entender quais são essas aprendizagens que eles estão acontecendo em casa, né? E eu queria abrir agora o espaço para a Ana Maria, ver se ela quer comentar alguma coisa sobre esses vários barcos e esse não deixaram nenhum aluno para trás, Ana, que eu acho que essa é a grande questão. E não só isso, mas essa relação entre o professor e o aluno, né? Eu vejo os professores com muito medo dessa quebra desse vínculo, né? Porque realmente é isso, né? É esse momento que a gente está vivendo no ineditismo aí, né? Vamos lá. Então, eu estava até revendo aqui a lista de sentimentos, né, que eu destaquei, que estavam presentes nos vídeos. Então, os sentimentos, eles não são bons sentimentos, é frustração, saudades, ansiedade e preocupação. Então,
nós estamos, e os professores estão sentindo isso, né? Estão expressando todas essas questões aí, esses problemas mesmo. Eu acho que não é uma coisa fácil, né? Eu tive, desses vídeos, dois professores falaram um pouco disso. Um que as crianças estão plantando, e aí as crianças mandam fotos das plantinhas, da horta, das coisas que elas estão fazendo em casa, e a outra que a criança está mandando foto do pintinho, da galinha que chocou, e aí os pintinhos nasceram, e a professora mandou ela contar quantos pintinhos que tinha, se os ovinhos eram grandes ou pequenos, enfim. 2 depoimentos de trabalhos que estão indo nessa linha do que vocês estão falando aí, de tentar não abandonar, mas de não dar tanta importância, ou não só dar importância para os conhecimentos formais, mas tentar pensar esse outro tipo de aprendizagem que as crianças poderiam estar tendo em casa, né? O seu cotidiano, as suas vivências, as suas questões, o retorno pode ser em forma de foto, em forma de texto, em forma de depoimentos, mas que as crianças utilizassem um pouco mais esse cotidiano delas para expressar a aquisição de conhecimentos, vamos dizer assim, né? Mas são iniciativas raras, né? Porque o professor e a professora estão ainda bastante presos a essa coisa a pergunta que você disse, alfabetização em matemática. Como que eu vou trabalhar alfabetização em matemática em tempos de pandemia? No ensino remoto, né? Da forma tradicional que a gente ensina na escola, é impossível, não tem como, né? A questão da alfabetização, por exemplo, a gente poderia pensar, ao invés de alfabetização, leituras, né? Aqui em Campo Grande tem um projeto da UEMS, sacolinha de arte, alguma coisa assim, que as professoras, os acadêmicos da pedagogia fizeram um grande número de sacolinhas para ser entregue para as crianças. E nessas ações sociais, tem muita ação social entregando sacolão, né, para as famílias. Então, eles estão entregando, além do sacolão, essa sacolinha, e ali as crianças têm lápis de cor, giz de cera, tinta, e um livro de literatura, né, e que a gente, às vezes não, na maioria das vezes, esquece disso. É importante, claro, arroz, feijão, o sacolão, mas e esse outro alimento, né? Quem que está garantindo? Enfim, eu acho que é muito difícil responder isso, esse como, né? É descobrir, é pensar como fazer, mas acho que primeiro a gente tem que se libertar um pouco desses sentimentos que eu estou querendo reforçar, porque não dá para dar conta de tudo. Aí eu penso... Posso estar sendo um pouco pessimista até, mas a desigualdade, estou sendo realista, na verdade, a desigualdade social, ela não a escola não consegue acabar com a desigualdade social. Isso a gente já aprendeu há bastante tempo, né? Que a escola não é um instrumento único para acabar com a desigualdade social. E ela está escancarada na nossa frente. E essas crianças que não estão tendo acesso a esse monte de coisa, ou aquelas crianças que têm acesso, mas não entendem, e os pais também não entendem, está explicitando essas nossas desigualdades sociais. E, gente, aí como professor, como professora, não dá para dar conta de tudo, não dá, porque também tem os limites. Então, esses sentimentos, eles decorrem dessa vontade que o professor tem de não deixar nenhum aluno para trás. Eu acho que essa vontade tem que ser uma meta, mas ele não vai conseguir isso. Então, ele tem que se pautar, como a Lúdia já falou, naqueles que ele conseguiu. E vamos tentar mais. Mas não dá para achar que vai dar conta de tudo. Não vai dar, gente.
senão a gente vai ficar louco também, a gente vai perder a sanidade mental, que é uma coisa que os professores estão... Está ficando evidente, né, esse problema mesmo, só se eu listar esses sentimentos aqui que me impressionou bastante. Então, eu acho que tudo isso é válido, mas eu acho que tem que ter por trás uma coisa assim, não vai dar conta de tudo. A desigualdade social que é a culpada de tudo isso. Então, vamos abrir um debate de uma forma muito maior, para a gente entender que desigualdade social é essa, quais as origens, por quê, quem mais pode contribuir, né? Como que a gente vai mudar esse país aí para além da escola também. Ô, Ana, e eu acho que é importante trazer no começo da sua fala, quando você foi falando um pouco dessa realidade agora, né, de novo, eu lembrei da questão dessa educação do campo mesmo, que prevê o regime de alternância, né, até isso a gente, na verdade, a gente está tendo essa oportunidade agora, que não está alternando com o período na escola, mas, enfim, vamos pensar que está um período maior em casa, e que esse regime de alternância, realmente, ele prevê essas aprendizagens em casa, né, na zona rural, enfim, que é o que está dando muita angústia na gente, né? Então, eu acho que do mesmo jeito que a Lourdes fala do menos é mais, e você também não vamos dar conta de tudo, eu acho que a gente, enquanto professor, precisa entender que, de fato, a escola também não é o único lugar de aprendizagem, né? Acho que é isso que a gente tem que pensar nisso, né? Essa ideia da comunidade, né? É esse todo que eu acho que está precisando para a gente poder, de fato, reverter alguma coisa aí. Agora, gente, a gente sabe que vocês que estão aí na linha de frente, da angústia mesmo, da frustração, da medo, da insegurança, dá um monte de coisa, conforme a Ana foi listando aí, mas a gente está aqui para encorajar vocês aí, para pensar que vocês estão indo pelo caminho possível, pelo caminho que vocês encontraram, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Agora está dando para fazer isso. Claro que a gente tem que pensar, não num sentido de se acomodar, mas num sentido de que isso é o que eu estou dando conta, né? Ana, Renata, eu queria dizer que não queria terminar essa live sem dizer que eu acho que a escola, sim, combate a desigualdade social. Sem a escola é que não teria saída. Então, a escola é o lugar mais democrático da sociedade para acessar o conhecimento, né? Então, a escola combate, sim, a desigualdade. Ela não resolve, mas ela combate, ela ajuda a combater. Eu acho que mais importante do que a gente responder, eu gostaria de deixar algumas perguntas, né? A primeira, eu acho que a gente tem que se perguntar diariamente qual a relevância do meu trabalho. Eu acho, há pouco tempo, o Sebastião Salgado fez uma live no começo da pandemia, no canal, no Roda Viva, e ele falava da relevância do trabalho dele. E ele tinha tão claro a relevância do trabalho dele, e ninguém tem dúvida da relevância do trabalho de Sebastião Salgado. E eu fui dormir naquele dia pensando, e será que os professores têm claro da relevância do seu trabalho? Eu acho que a gente precisa entender isso e se responder isso. A outra questão que eu acho que da nossa responsabilidade é a gente responder, afinal de contas, o que faz sentido ensinar hoje. E isso, eu queria agregar a isso uma questão que no Brasil ela é muito desconsiderada, e tem estudos maravilhosos na Espanha, por exemplo, que fala do professor intuitivo, né? O professor intuitivo é da maior importância, porque sem abrir esse canal da intuição, não há criatividade. Então, é muito importante que a gente... nós somos educados, a gente estuda na escola e faz uma faculdade, reproduzindo o pensamento do outro. E a gente tem muita dificuldade de colocar nossas próprias ideias no papel e executar. O professor, a gente costuma ter uma baixa autoestima acadêmica, por exemplo, e nós somos intelectuais de conhecimento. A nossa matéria-prima é o conhecimento, né?
Então, eu acho que ninguém melhor que vocês, cada um de vocês, pensar o que faz sentido ensinar hoje. Não porque esse ou aquele intelectual falou, o que para você faz sentido. A outra questão, e a última, é vocês se colocarem também, uma coisa que tira o peso das costas, é porque a gente aprendeu que é a gente que tem que responder, a gente que tem que ter as respostas, a gente que transmite conhecimento. Olha, o Google já faz isso melhor que a gente. A gente não tem que dar resposta. A gente tem que ser, além de fazer boas perguntas, a gente tem que se perguntar e se colocar no lugar de aprendiz. E dizer, e eu queria deixar essa pergunta com vocês, afinal de contas, o que vocês têm aprendido com o que vocês estão vivendo nesse momento? O que vocês estão aprendendo? Isso é muito importante nesse momento a gente registrar e pensar. E entender, como bem falou aqui nas perguntas a Priscila Freitas, falou que o aluno no Brasil é um número, tem razão. E aluno não é um número, é uma pessoa, e aprender é processo, não é resultado. Então, tudo que for relevante, os nossos alunos aprenderão, não no cronograma do currículo que a gente fez antes da pandemia, no nosso plano anual. Calma, pense que você também está aprendendo, respeite o seu momento de aprender, respeite a possibilidade que tem dos alunos aprenderem com a vida e, acima de tudo, entendam, assim, para mim a coisa importantíssima, que educação não é um problema da escola. Educação é um problema de toda a sociedade. Essa bandeira vocês têm que levantar. Vocês têm que ir para o rádio, vocês têm que ir para a televisão, vocês têm que escrever no jornal, vocês têm que mobilizar a comunidade inteira para mostrar que toda a comunidade, todo o bairro em torno da escola, todo mundo tem que se mobilizar, toda a comunidade ribeirinha tem que se mobilizar para que nenhum aluno fique para trás, para a gente siga valorizando a educação, não para passar numa boa faculdade, mas para virar um cidadão de verdade, porque só a educação nos salva da barbárie. Acho que é isso. Boa. Ana Maria, você quer fazer algum complemento aí? Nós estamos com o tempo acabando aqui. Não, só para encerrar mesmo, né? Eu queria destacar que de todas as questões que eu pontuei no vídeo, uma delas foi exatamente essa, dos vídeos, né? Que eu acho que nesse momento a gente reconhece a importância do papel do professor. Da escola, sim, como a Lourdes já falou, né? A escola como uma instituição fundamental para combater a desigualdade. Tanto é que na escola, a escola não parou. Né? A gente fala dos serviços essenciais, os médicos não pararam, os garis não pararam, mas a escola também não parou. A escola, inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, não sei em Corumbá, mas aqui em Campo Grande, a merenda está sendo distribuída para as famílias, né? Então, a escola tem um papel super importante em todos os lugares. Então, a escola não parou. O que parou foram as aulas, a escola não parou. Agora, o professor, a importância do professor como mediador desse conhecimento, ele é indiscutível e eu acho que nesse momento ele fica mais evidente ainda. Porque, por mais que a gente tente fazer todas essas coisas com o tal do ensino remoto, né? Por mais que o professor tente se reinventar, como muitos falaram, né? A interação, e a gente está falando de escola do ensino fundamental, do ensino médio, que em hipótese alguma, em nenhum momento a gente pensou em fazer ensino remoto para essas crianças, para esses adolescentes. E que isso não seja parte do novo normal, né? A gente pode até adotar a escola
diferenciada, um tempo comunidade, tempo escola, como são as escolas do campo, né? Mas a escola, para as crianças do ensino fundamental da educação infantil, ela tem que ser presencial, né? Ela tem que ser esse contato do professor com o aluno. Então, acho que isso, porque eu estou falando isso, parece loucura, mas não, porque esse novo normal que vem aí pode querer incorporar algumas questões que a gente está vivendo durante a pandemia, que algumas coisas até podem ser interessantes, mas a questão da presença do professor, da importância dessa mediação que ele faz no processo de ensino-aprendizagem, eu acho que tem que ser reforçada, porque, por mais, eu vou insistir, por mais que todas essas iniciativas sejam importantes, gente, ela não dá conta. Ela não dá conta. A gente não tem que falar que ela dá conta. Porque se a gente fala também que ela dá conta, então a gente vai ter esse novo normal, né? Mas não é só por isso que a gente não está falando que ela não dá conta, é porque o professor e a relação presencial com os alunos é fundamental. Eu acho que isso é importante a gente destacar para que a gente entenda e reforce, vá fazer essa discussão em todos os lugares que a Lourdes está propondo aí, da importância do professor. E o professor, ele não parou. A escola não parou. Por quê? Porque são duas peças fundamentais. Todo mundo sabe, a gente sabe, o professor sabe, mas a gente luta contra uma maré. Tem isso também. A gente luta contra uma maré muito forte. Então, a gente tem que manter o otimismo, a gente tem que acreditar, sim, mas a gente também tem que ser realista, porque a maré que luta contra a educação, e a gente sabe por quê. Porque a Lourdes citou o exemplo dos países que têm mais educação e menos desigualdade social. Então, o Brasil é um país que não quer que tenha mais educação, historicamente, desde o tempo da colônia, do império e tudo mais, porque se tiver mais educação, vai ter menos desigualdade social mesmo, né? Então, acho que isso a gente também tem que ter claro, desse papel do professor, da escola, e que a gente está nesse marzão aí, lutando contra a maré com barcos diferentes, em lugares diferentes, mas que os professores entendam, né, e falem dessa importância dessa profissão, desse ofício, que é aprender e ensinar o tempo todo, né? Junto, em comunhão, como diria nosso Paulo Freire. Sabe, gente, muito bacana isso, né? Porque a gente falou desde o começo dessa ideia do diálogo e da conversa, né? E eu acho que essa live aqui, ela está nisso, né? Não necessariamente concordamos com tudo que o outro está falando exatamente, mas são pontos parecidos que têm convergência, mas essa escuta e esse respeito, né? Eu queria agradecer demais a participação de vocês, o chat está bombando aqui de agradecimentos, de reflexões, de questões. A gente não tem tempo, né? E eu acho que também adiantado da hora, a gente ficar respondendo tantas questões, a gente vai guardar essas questões, vamos pensar quais serão as nossas ações com essas questões, né? Porque a gente tem que sair daqui inquietos, e eu acho que é isso que a Lourdes fala, né? Não vamos sair respondendo tudo, porque nem é para isso, nem é para falar de como, mas é sair com as inquietações. E queria contar também que eu estou vendo um monte de gente que não é de Corumbá aqui nessa live também. Eu vi que tem gente de Brasília, gente de São Paulo. É muito legal, assim, muitas pessoas de fora fazendo outras conexões, e que a gente possa levar essa discussão, porque tem muitos lugares no Brasil que têm um contexto muito parecido com esse do Pantanal, né? E que a gente possa ampliar essa possibilidade de diálogo mesmo, né? E que a gente possa abrir mais portas e mais janelas para outras conversas. Então, agradecer a Ana Maria pela presença, agradecer a Lourdes, agradecer a Silvia e o Instituto Acaia por essa oportunidade, agradecer aos professores, educadores, monitores da Escola Jatobazinho, todos os professores e educadores e professores do município de Corumbá e de todos os outros municípios do Brasil que estão aí participando com a gente. E até sei que tem gente que nem é mais professor, mas que está aí. Então, queria desejar uma boa noite de inquietações e, ao mesmo tempo, dar parabéns por todas as iniciativas que eu sei que vocês estão tendo aí no dia a dia de vocês. E vamos lá, que
está fazendo diferença na vida dos alunos de vocês. Com Confiem. certeza. Com certeza, com certeza. Uma palma para todos nós, professores, que elas. Boa noite, tchau, Obrigada, gente. Boa noite. Até uma Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.